Take 1, tomada 7, vidinha, gravidinha, tema, estrias, gravando. Ai, ai. Nossa, que soninho. Falei que eu ia fazer um vídeo só sobre as minhas estrias, só sobre o assunto das estrias, porque pra mim foi uma questão que mais me tocou durante a gestação, então já deixa like nesse vídeo. E já comenta se já passaram por isso, já como é que foi a recuperação de vocês, porque pra mim vai ser tudo muito novo. Então bora pro vídeo. Espera. Atenção. Estamos no Instagram, casal tatuado. Segue nós lá. Deixa like no vídeo. Tá bom? Tudo bem? Se inscreve no canal. Agora eu vou lá, te amo. Vai tomar teu banho. Logo assim que eu engravidei, eu nunca cheguei a pesquisar nada sobre prevenção de estrias, sobre cuidados com a pele, porque eu já sempre cuidei da minha pele. Quem acompanha aqui mais tempo, até no Instagram, sabe que a gente sempre cuidou da alimentação. E antes de engravidar, eu cuidei muito da minha alimentação. Eu mudei totalmente a minha rotina alimentar para me alimentar muito saudável. E eu sempre gostei de passar creme, eu sempre usei creme em todo o corpo, eu sempre tive óleos no banho, então eu sempre passava óleos. Então eu sempre intercalava entre creme e óleo. Então eu pensei, todo mundo falava, eu escutava muito, se tu já passa creme não vai te dar estria. E eu já sempre acreditei que a minha pele fosse bem elástica, já tivesse bastante colágeno e tudo mais. Só que não. Foram coisas... a minha pele eu aumentei muito antes de descobrir que eu tava grávida, eu já me sentia larga. E eu não entendi o porquê que eu estava larga. Claro que depois veio o positivo. E quando eu descobri, principalmente eu alarguei, assim. Eu fiquei bem ancuda mesmo, bem larga, as costas bem largas. E realmente, assim, tudo que cresceu foi essa região minha. E eu continuei com os cremes. Só que eu comprei outros cremes com um cheirinho mais tranquilo e tal, mas nunca cheguei a pesquisar sobre no Instagram, no YouTube, sobre prevenção de estrias. E até pouco tempo atrás, eu até pesquisei no YouTube sobre as estrias. E tem muitos vídeos sobre prevenção de estrias, indicação de cremes, quais são os bons, quais que não são. E eu comecei a ficar depressiva, assim, o sentimento que eu tive foi de deprimida mesmo, porque eu não tinha procurado isso e não tinha me focado as minhas energias nessa questão das estrias. E é uma mistura de sentimentos, assim, porque a gente demorou 10 anos para engravidar. Em nenhum momento eu me sentia ingrata, eu queria parecer ser ingrata, mas eu não entendia por que as estrias estavam aparecendo. Parece que a gente tem a necessidade de dar um porquê das estrias, sabe? A gente tem que ter tudo a gente tem que ter uma explicação, tem que ter um porquê. Mas tu não te cuidou, por causa da tua alimentação, em função disso, em função daquilo. E é uma questão de julgamento em cima de julgamento, tanto externa quanto interna, principalmente interna, porque daí teve os primeiros sinais de estrias, eu me sentia mal, eu chorava, eu não entendi o porquê, meu peso foi aumentando, e foi uma mistura de sentimento e de hormônio, e uma coisa que eu percebi muito foi a questão, assim, de julgamentos, muitos julgamentos, porque eu vejo o que tu come, o corpo é reflexo do que tu come. Eu ficava pensando, mas como assim, se graças a Deus eu tô tendo uma gravidez, uma gestação saudável, que eu tenho a liberdade, a possibilidade de comer o que eu quiser, qual é o problema dentro desses 9 meses eu não me permitir comer o que eu quero, enfim, sem culpa ou sem paranoias, enfim, porque eu sei que meu bebê tá saudável, porque os exames dizem que eles são saudáveis, e eu só aprendi a comer algumas besteiras, né? Na verdade, me deu vontade de comer algumas besteiras.
Então, todo mundo focava nessa função das estrias serem por causa do peso. E acabou me incomodando muito. Eu disse, quer saber? Eu vou fazer um vídeo. E eu preciso fazer um vídeo. Eu vou tomar meu chazinho aqui porque eu fico falando, eu fico sem ar. Eu preciso fazer um vídeo tirando essa culpa das nossas costas. Porque, claro que eu fico pensando depois, o pós-parto, enfim. Só que eu não preciso me prender no pós-parto neste momento. Eu tô na reta final da gestação, o Ethan tá saudável, tá crescendo lindo, maravilhoso. E a gente tem que parar de se julgar ou de se apontar, sabe? Porque eu tenho que me culpar porque desde sempre eu não comia alface e tomate a minha gestação toda, sabe? Então são coisas assim que eu percebi que é muito julgamento dentro de coisas tão pequenas, sabe? Tão pequenas que, enfim, eu não sei se a minha barriga vai voltar ao normal. Vou fazer de tudo, não quer dizer que eu vou me relaxar em função disso. Mas depois que o Ethan nascer vai ser uma outra história. Eu não posso ficar deprimida por causa da minha pele, por causa das minhas estrias, porque é um ser que eu tô gerando e essa ideia de tu tá gerando um ser é maravilhoso, é grandioso, assim, tu ter esse poder, sabe? De tu tá gerando um ser, tu tá alimentando um ser, então nada isso vai deixar me abalar mais agora com a função das estrias. E eu digo principalmente isso porque o William é fotógrafo, vocês já sabem disso. E a gente fez já muitas fotos de acompanhamento de gestante, ensaio de gestante. E sempre, uma coisa assim que eu percebi que sempre incomodava as gestantes era a função das estrias e da celulite. E pra mim, vendo de fora, era uma coisa tão linda, tão natural, sabe? Era uma questão tão... sei lá, eu não via nada como feio. E quando eu comecei a passar por isso, eu realmente comecei a sentir o que elas sentem na pele. Sentiam, né, na pele. Porque a gente tem uma autocrítica enorme, muito grande, que a gente não pode passar. A gente não pode passar de tantos quilos. A gente não pode comer por 2, por exemplo. A gente não pode ter estrias, a gente não pode ter celulite. A gente tem que tomar no mínimo 3 litros de água por dia para o nosso corpo ficar perfeito. A gente não pode ter previsão de ventre. Tudo isso, sabe, é uma cobrança de todos os lados, de todas as formas, que a gente acaba ficando deprimida quanto a isso. Então eu me permiti não ficar deprimida em função das minhas estrias. Estou com muitas estrias na região da barriga, na região aqui da lateral. É uma questão que me incomodou, já chorei. Me permiti viver aquele momento que agora eu mostro a minha barriga, não tenho vergonha. Não sou nenhuma tadinha por ter estrias na barriga. Depois, hoje em dia existem vários tratamentos estéticos quanto a isso. Então é uma questão que eu vou me preocupar depois do pós-parto, depois que eu tiver o Ethan, depois de tudo isso, sabe? Porque eu comecei a perceber, na verdade, eu comecei a sentir isso porque eu não queria me perder, sabe? Eu tava com medo, assim, de me perder, de ser menos mulher, ou de não me ver mais como mulher. Nossa, isso, eu e o William já conversou muito sobre isso. E é uma questão, assim, que a gente conversa até hoje sobre isso e vai conversar muito mais. Mas eu percebo que eu preciso me permitir ser mãe, assim como ele vai se permitir ser pai. Então a gente tem que parar de se cobrar, sabe? A gente fala muito sobre isso, assim, a gente vai dar uma pausa de ser marido e mulher e agora a gente vai abrir as portas para ser pais. Então, neste momento de ser mãe, eu vou me permitir ser mãe, vou ficar com olheira, vou provavelmente emagrecer todos os quilos que eu ganhei, mas eu percebo que tem uma cobrança tanto da sociedade que a gente não se permite viver os nossos momentos. E se tu tem estrias, que bom que tu tem estrias, isso é sinal de vida dentro da tua barriga. Isso é sinal de poder, porque eu me sinto tão poderosa. E vocês que acompanham nós aqui sabem o quanto a gente já sofreu em função de tentar engravidar e tudo mais. Então o Ethan tá acima do peso e
acima do peso, mas saudável, tá? Dentro do saudável. E eu tô super saudável, então por que eu vou me incomodar com uma questão estética agora? Sendo que tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu precisava fazer esse vídeo porque a gente vê sempre assim, prevenção de estrias, como prevenir estrias, como isso, como aquilo. Tudo soluções, sabe? Como se fosse um problema ter estria. E não é um problema ter estria, sabe? A gente não precisa ter solução pra tudo naquilo. A gente precisa se aceitar. Se tá te fazendo bem ter aquelas estrias, tudo bem, neste momento está me fazendo bem ter as minhas estrias. É um sinal de vida. Depois, futuramente, pode não ser. Então, depois eu vou procurar um tratamento, eu vou procurar alguma solução, enfim. Mas eu não posso me focar nisso. E eu até percebendo, eu agi certo no início da gravidez, não me preocupando com as estrias. Mesmo usando creme, mesmo cuidando da minha pele, cuidando da minha saúde, tudo isso. É uma consequência de uma vida, é uma consequência de tá batendo 2 corações dentro de mim, é uma consequência de estar gerando um ser, então eu só tenho que agradecer a isso. E a gente tem que parar de ficar problematizando as estrias como se fosse um problema, como se fosse uma coisa horrível, nossa, da mulher, porque, sabe? A gente tem que deixar nossa cabeça relaxada, a gente tem que curtir esse momento da gravidez, curtir toda essa vibe. Enfim, o próximo vídeo que eu quero falar é sobre a questão do meu peso, que realmente no início também me incomodou. Mas a gente tem que se permitir viver o momento que a gente está vivendo. Não quero dizer que depois que o Ita nasceu eu vou me relaxar. Eu vou te dizer que eu até posso relaxar, como falam, essa questão do puerpério. Mas depois, quando eu começar a voltar a ser mulher, eu vou me cuidar mesmo, sabe? Mas eu não vou me preocupar em me cuidar agora. Eu vou preocupar em cuidar de um ser que tá vindo para este mundo, que é a coisa mais importante das nossas vidas. É a coisa mais linda que a gente vai estar colocando no mundo. Então é isso que eu tenho que me focar, na saúde do meu filho, no bem-estar dele. Claro que no nosso também. E não vai ser uma estria que vai me dar dor de cabeça ou vai me deixar sem dormir à noite. Então, estou tendo estrias na minha gravidez e eu queria deixar isso relatado aqui no YouTube para vocês que se identificam, né? Quem se identifica também comenta aqui embaixo para trocar ideias. Quem não teve estria, que bom que se cuidou, fico muito feliz. Isso também não te faz ser superficial quanto a isso, não. Que bom que tu te cuidou, enfim, teve um cuidado a mais quanto a isso. Pra mim não tinha sido um problema até então, até ter. Depois surgiu um problema e depois não surgiu mais o problema. Depois eu comecei a me achar, me encontrar neste mundo perdido que é os hormônios da maternidade. Então é isso, mundo. É isso.